Gente, boa noite aqui aos online, que eu estou chamando de simbolicamente desencarnados, simbolicamente, né? E os presenciais aqui, que são os encarnados, tá? Nós vamos agradecer a Jesus pela oportunidade, pela presença. Quero agradecer a presença dos meus dois amigos ali pela primeira vez, né? A Fátima e o Rogério, que eu sempre chamei de Ricardo. Acertei, né, Rogério? Também acertei. Então, o Rogério e a Fátima estão vindo pela primeira vez hoje. São meus convidados, né? Já vieram do tratamento e agora vão continuar aqui no tratamento do estudo, né? Do aprendizado. Tá? Sejam bem-vindos, viu? A gente normalmente dá as boas-vindas aos encarnados, aos desencarnados sempre. E pedindo a Jesus que ilumine a todos nós. E agradecendo a Tatiana pelo estudo anterior, né? Bom, a gente está estudando o Livro dos Espíritos e estamos na introdução do livro. E eu queria, nessa introdução de hoje, em especial, lembrar duas coisas. Uma do Evangelho e uma da introdução, do finalzinho da introdução da semana passada. Nós estamos no item 8 da introdução. Semana passada, terminando o item 7. E ele terminou assim: o homem que considera a sua razão infalível está bem próximo do erro. Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias apoiam-se na própria razão. E é por isso que rejeitam tudo quanto lhes parece impossível. Essa ideia aqui, esse resuminho aqui, é muito sério para nós. O homem que considera a sua razão infalível está bem próximo do erro. Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias apoiam-se na própria razão e é por isso que rejeitam tudo quanto lhes parece impossível. E eu me lembrei lá da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma parte lá que fala do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E tem uma fala lá do Platão, né? Foi copiado de Platão, que foi ele que escreveu sobre Sócrates. Então, tem uma fala dele, que ele diz que, em um momento lá, o Sócrates diz o seguinte: ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Bem mais curtinho, né? Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. E ele usa muito isso nessa introdução e na doutrina, especialmente nessas partes que estão falando sobre a doutrina como um todo, trazendo para nós um alerta para que a gente não antecipe a possibilidade de já ter o conhecimento daquilo que nós não estudamos ainda, que nós não vimos ainda. Então, como que eu vou saber sobre uma coisa que é nova? Que é uma teoria, uma ideia, seja o que for, que é novo ainda, que não tem escrito em lugar algum. Então, eu vejo falar espiritismo. Eu falo, não gosto disso. Não concordo com isso. Mas não concordo com isso o quê? Aí é eu usando a minha razão indevidamente, né? Quer dizer, eu já sei que isso está errado. O nosso amigo Bezerra de Menezes já era estudioso, né? Era católico, médico, bem experiente na vida, bem formado. Um dia, em 1880 e alguma coisa lá, 83 talvez, ele recebe um dos primeiros exemplares da tradução do Livro dos Espíritos para o português. O doutor Joaquim Travassos, que era amigo dele, era médico também, se não me engano, acho que era isso mesmo, ele era médico. Quem quiser me corrigir, por favor. O Joaquim Travassos deu ao Bezerra, ao doutor Bezerra, um livro, uma tradução. E ele pegou e viu a tradução lá, né? O Livro dos Espíritos. E ele era católico. Ele pegou, nunca tinha pegado um livro,
e disse, ele parava no ponto do bonde, no Rio de Janeiro, viajando do centro para um bairro lá distante. Gastava horas de bonde. Aí ele disse, vou ler. Não imagino que eu vá para o inferno por ler isso. E pegou o livro e começou a ler no bonde, e leu em casa, e leu no outro dia, e alguns dias ele estava convicto de que naquele livro não tinha para ele nenhuma novidade. Embora ele nunca tivesse pegado o livro estava chegando a tradução aqui, do original que vinha da França, mas ele disse que não tinha nenhuma novidade para ele naquela obra. Então, ele sabia tudo que estava na obra. Mas, a partir da leitura da obra, ele se lembrou do que já sabia anteriormente. E, ao se lembrar, ele se tornou adepto do Espiritismo e, alguns meses depois, ele fez uma reunião lá no Grande Teatro, né, no Rio de Janeiro, e se declarou espírita diante de uma multidão em torno de 2.000 pessoas, confrontando, inclusive, a própria família, que alguns se viraram realmente contra ele como inimigos, por ele estar traindo a crença original da família. Mas, às vezes, você trai a crença original da família, das pessoas que te educaram, para não trair a você mesmo. Porque, na verdade, chega-se à conclusão de que aquilo que você está aprendendo agora, que está mudando a sua visão da vida, não tem nada de errado. E que, muitas vezes, o que está errado é a crença das pessoas. Mas as pessoas não querem mudar, então que elas não mudem. Mas eu não posso permanecer numa crença que para mim já não faz sentido. E que uma outra que chega agora fazendo sentido, me respondendo muita coisa, que não derruba aquela que eu tinha antes. Depois de um tempo, diante da inimizade do irmão, ele escreve uma carta para o irmão dele. Chama Uma Carta de Bezerra de Menezes. Virou um livreto, tem esse livro ainda publicado, né? Uma Carta de Bezerra de Menezes, onde ele vai explicar para o irmão dele por que ele se tornou espírita, o que significava o espiritismo para ele e qual a relação que existia entre o espiritismo e o catolicismo. E finaliza a carta explicando para o irmão dele a relação do credo e da visão espírita das coisas. E a gente vai vendo, esses princípios que estão ali, ó, ele vai explicando praticamente todos, principalmente a questão da imortalidade, com a ressurreição, quando fala da ressurreição da carne, ele não nega e explica qual que é a visão espírita disso. Então, para nós mudarmos, é preciso que nós tenhamos coragem de abrir o coração, abrir o sentimento, abrir a própria cultura, o próprio conhecimento, entendendo que sempre cabe mais alguma coisa. E aí vem o ponto importante, que é o do capítulo de hoje. Perseverança e seriedade. Não há como estudar uma doutrina, ou uma ciência, ou qualquer assunto sério, um assunto que nos interessa, sem perseverança e sem seriedade. Se você pega o Livro dos Espíritos e na primeira pergunta, nas primeiras perguntas, você acha que não vai conseguir entender, você vai desistir do livro. Faltou o quê? Perseverança. Mas se você lê de qualquer jeito e até vai buscando explicações que não sejam realmente as mais adequadas, faltou seriedade. Muitas vezes falta isso no estudo do Evangelho e algumas outras vezes falta no estudo da doutrina. Então, que a gente pense nessas duas palavrinhas de hoje, perseverança e seriedade. Acrescentando
Temos que o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e grande, não pode ser feito proveitosamente, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não podemos classificar assim aos que julgam a priori, levianamente, sem terem visto tudo, que não imprimem aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade e o recolhimento necessários. E menos ainda aos que, para não diminuírem a sua reputação de homens de espírito, esforçam-se por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras ou assim consideradas por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem a consideração dos que se prezam de urbanidade. Que se abstenham, portanto, os que não julgam os fatos dignos de sua atenção. Ninguém pretende violentar-lhes. Então, olha só, que se abstenham, portanto, os que não julgam os fatos dignos de sua atenção. Então, é preferível se abster do que ler debochadamente, por exemplo, ou ler distorcendo a versão ou as instruções que chegam. Né? Bom, eu não quero mudar. Tem muita gente que acha que o espiritismo é religião. Então, é claro, eu já tenho uma religião. Se eu já tenho uma religião, eu não quero outra. Mas, para mim, o espiritismo é religião. Eu não estudei ainda, não. Mas, para mim, o espiritismo é religião. Então, eu não quero mudar de religião, não quero nem ler isso. Ok. O espiritismo é ciência, é filosofia, é religião. Esses três aspectos acompanham a doutrina, porque esses três aspectos acompanham a vida e acompanham as religiões. As religiões só existem porque todas elas têm uma organização. Todas elas têm uma estrutura. Na estrutura das religiões, existem escritos, existem ensinamentos, existem orientações de como essa religião deve ser seguida. Existem explicações sobre a crença. Então, quando você pega o catolicismo, ele tem lá a profissão da fé católica. Por menos explicado que seja, cada ponto da profissão da fé católica, que é o credo, tem alguma explicação. Essa explicação, por mais se leve para o lado da fé, e, vamos dizer, por lado até da fé segue algumas situações, a fé do dogma, tem uma ciência, porque algo é explicado de uma forma palpável. Não é tudo subjetivo, não é tudo místico, não é tudo fé cega. Alguma coisa tem uma consistência, é a ciência. Alguma coisa existe possibilidade de estudar. Estudou, concluiu, é a ciência. Leu, entendeu e achou Deus naqueles escritos, é a religião. Mas naqueles escritos tem a explicação, tem a estruturação de um contexto, de uma história, de uma orientação, é a filosofia. Em que mais que não tem isso? Na medicina? Na matemática? Em tudo tem. Mas é preciso achar cada um desses aspectos nessa ciência, nessa filosofia, nessa religião que está se estudando. O Espiritismo enfatizou isso. Aí, para a gente negar isso, vocês que estão aqui me ouvindo, vocês que estão aí me ouvindo aí, né? Por favor, estudem isso e me digam que eu estou errado. Certo? Só isso.
Mas não diz para mim, não precisa dizer para mim, não. Concluam que o Espiritismo, depois de vocês terem estudado esses aspectos, chegaram à conclusão que realmente não tem nada a ver. Certo? Então, essa seria a proposta que incluiria a perseverança no estudo e a seriedade no estudo. Sem isso, qualquer doutrina, qualquer filosofia, qualquer ciência estaria em queda. Como que as pessoas chegam a um doutorado, por exemplo, em uma ciência qualquer? Ou qualquer um título mais avançado, né? Em uma ciência qualquer. Um dos pontos principais é o estudo daquela ciência. É o aperfeiçoamento em alguns aspectos daquela ciência. É você pegar um aspecto de qualquer uma delas e estudar profundamente para você conquistar o seu doutorado, e aí você vai expor as conclusões que você chegou, levando um tema baseado em algo que você desenvolveu a partir daquele entendimento. Certo? É isso, né? Mais ou menos isso, né? Eu não sou doutor em nada, não, eu estou chutando. Tá? Mas entenderam a ideia, como seria? Seria mais ou menos isso. Então, é preciso estudar. É preciso buscar o conhecimento. Porque isso é o conhecimento da vida. Se não quer, ótimo, está aqui, ó. Que se abstenham, portanto, os que não julgam os fatos dignos de sua atenção. Ok, tudo bem. Ninguém pretende violentar-lhes a crença, mas que eles também saibam respeitar as dos outros. Aí entra o outro lado da questão. Eu não vou te forçar a ser espírita, nem cristão, e nem acreditar em Deus. Mas eu não gostaria de ser forçado também a mudar a minha crença. Aí o bom senso diz assim, vamos mudar de assunto? Né? Parece mais sensato, né? Nós não queremos conversar sobre isso. Nós temos pontos de vista contrários. Mas nós queremos continuar conversando, trocando ideia. Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre o quê? Vamos falar de futebol? Vamos. Eu sou atleticano, e você? Aí eu sou cruzeirense. Então vamos mudar de assunto de novo? Hã? Até chegar a um assunto em comum que dá para a gente conversar. Até chegar naquele assunto assim, tranquilo, que está atualmente aí, né? Ah, eu sou Lula. E você é o quê? Ah, eu sou Bolsonaro. Dá para conversar? Não, então vamos mudar de assunto de novo. Nós vamos chegar em algum ponto aí, e de repente nós vamos chegar à conclusão que, pelo menos aqui em Minas, nós somos Zema ou Calil, mas é um ou outro. Né? Aí combinou. Então, nós estamos com o mesmo candidato, com a mesma ideia, com a mesma proposta. Então, agora dá para a gente conversar tranquilamente. Tá? Mas, se não quisermos discutir, mas quisermos conversar e ouvir as ideias um do outro, dá perfeitamente para cada um falar sobre o assunto que acredita, enquanto o outro ouve e assimila ou simplesmente deixa, ouve e tem a sua discordância e, quando for possível, expõe o seu ponto de vista também, sem impor. Expor não é impor. Aí conversa sobre o seu ponto de vista. Trocamos ideias. Trocamos informações uns com os outros. Aí eu vou para casa pensando nas informações que o outro me passou, que são contrárias às que eu tenho. E o outro pode ir também pensando a mesma coisa. Aí nós vamos acabar chegando a um entendimento. Porque um dia nós vamos entender que, mesmo tendo pontos de vista diferentes, e aí que é o bacana da relação humana, é que nós vamos aprender só assim. É quando um tem ideias diferentes das minhas e vai trazer essas ideias diferentes para despertar o meu entendimento, o meu aprendizado. O contrário não funciona. Tudo igual assim?
Concorda com tudo, tudo igualzinho, tudo isso mesmo? Aprendi o quê? Não, só ouvi uma repetição das coisas que eu já sabia. Né? Então, tudo isso para a gente pensar. Então, ó, ninguém pretende violentar a crença, mas que eles também saibam respeitá-las dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade. E eu diria assim, é a continuidade partindo da introdução. Começa lá da introdução do livro. Veja o que o autor disse lá na introdução sobre a obra toda. Lá na introdução, ele vai te ensinar o que tem no contexto da obra, qual o material que tem, qual a matéria que tem, e como, o que você vai achar lá, inclusive como você deve estudar a obra. Então, aqui nós estamos na introdução do livro dos Espíritos, não é? O que está falando aqui? O que caracteriza o estudo sério é a continuidade. Então, ele está ensinando para nós aqui na introdução, se nós não tivermos continuidade baseada na seriedade, na perseverança, nós não vamos entender essa obra. Certo? Então, o que eu sempre sugiro? Não está entendendo? Não. Continua lendo. Aí pegou o livro dos Espíritos, leu pela primeira vez na vida, você vai ouvir alguém perguntando o que é Deus. Porque até então se só ouvia dizer quem é Deus. Agora vem o ousado aqui e pergunta, o que é Deus? E os outros, talvez mais ousados, vão falar, Deus é a inteligência suprema. A causa primeira de todas as coisas. E eu digo assim, não entendi nada. Mas continua. Continua lendo. Vai avançando, prestando atenção, calmamente, tranquilamente, sem correr, mas continuamente, até chegar no final da obra. E ao longo das 1019 perguntas que tem aqui, que desdobradas dá muito mais, nós vamos conseguir entender muita coisa que no início não entendemos. Agora eu pergunto a vocês, se nas primeiras questões, nós desistimos porque o livro é muito difícil, muito complexo, nós vamos conseguir entender alguma coisa que entenderíamos só ao chegar no final da obra? Não, não li. Então, ler a obra, mesmo aparentemente sem entender, a gente corre o risco de aprender alguma coisa. Sem ler, nós já temos certeza, não vamos entender nada, não vamos aprender nada. Tá? Então, o que caracteriza o estudo sério é a continuidade. Devemos admirar-nos de não obter respostas sensatas a perguntas naturalmente sérias quando as fazemos ao acaso e de maneira brusca em meio a perguntas ridículas. Uma questão complexa requer, para ser esclarecida, perguntas preliminares ou complementares, que foi o que o Kardec fez. Em várias situações, ele perguntou, aí vem a pergunta 134, que é o espírito, ou que é a alma, né? Espiritual. Eu confundi. 134. 134. O que é a alma? Ele pergunta. Aí os espíritos respondem assim, um espírito encarnado. Respondeu? Não. Aí tá, então, 134A. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Resposta. Espírito. Está esquisito ainda, não está? Aí ele fala assim, 134B. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? O que ele fez? Insistiu na pergunta. Aí eles responderam, sim, as almas não são mais do que os espíritos.
Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível. E depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Ok. 3 perguntas para responder uma. Mas no conjunto todo, ele conseguiu uma resposta. Então, ele partiu de uma pergunta primária, né? Uma questão complexa requer, para ser esclarecida, perguntas preliminares ou complementares. Qual foi a pergunta preliminar? O que é a alma? Não entendeu? Ele perguntou mais até entender. Então, tem várias questões aqui assim. Ele exemplificando isso. Quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica, começando pelo começo e seguindo o seu encadeamento de ideias. Aquele que propõe a um sábio, ao acaso, uma questão sobre ciência de que ignora os rudimentos, obterá algum proveito? O próprio sábio poderá, com a maior boa vontade, dar uma resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, por isso mesmo, quase sempre ininteligível ou poderá parecer absurda e contraditória. Acontece o mesmo em nossas relações com os espíritos. Se desejamos aprender com eles, temos de seguir-lhes o curso. Mas, como entre nós, é necessário escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Seriedade, assiduidade. Aí tem aquelas perguntas clássicas aí que eu não... Para falar a verdade, aquelas 6 questões eu trago para o quartel. Tem uma estratégia militar, uma estratégia de avanço militar, né? Que inclui essas questões. O que, por quê, para quê, quando e onde. Então, num processo de guerra, de combate, você vai usar essas questões para saber o que você vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer e onde. Levem isso para a vida. O que, por quê, para quê, quando e onde. Falta um número? O que, por quê, para quê, quando, como e onde. Leve isso para a vida. Qual que é o tema? Qual que é a situação? Qual que é o momento? Então, o que? Conceitue a situação. Eu tenho medo. Medo do quê? Aí eu vou conceituar. Bom, eu tenho medo de barata. Ok? Ok, eu tenho medo de barata. Está conceituado. Mas o medo não suporta a racionalização. Porque o medo é irracional. Certo? Como que eu vou racionalizar o medo? Respondendo às outras perguntas. Por quê? Por que eu tenho medo de barata? Você já pararam para pensar sobre isso? Medo de barata. Tem muita gente boa que tem. Analisa o bichinho lá. O bichinho é bonitinho. Certo? É bonitinho, não é? É. A barata é bonitinha, gente. Ela é envernizadinha, toda arrumadinha. Observe para vocês verem. Não, nem em casa tem. Não, ela não é feia. A gente taxou ela de feia, mas ela não é feia. Ela é bonitinha, muito bem feitinha, toda organizadinha. Analisem por esse ângulo aí que vocês vão ver isso.
Não, tem elas em casa. De vez em quando aparece alguma lá, alguma simpática baratina em casa. Então, vejam bem, aí você analisa. Esse bichinho tão bonitinho assim, por que eu tenho medo dele? Ah, ele pode voar em mim. Tá, mas e se voar? Hã? Levar o quê? Ah. Então, nós só temos contato com esgoto através de barata. Mas nós só temos contato com esgoto através da barata. Só através da barata? Não, através, tá bom. Até onde a gente sabe, sim. Mas quando a gente procura saber mais, nós vamos descobrir que existem várias outras formas de contato com esgoto e que nós nem percebemos. Lembrem que eu estou tentando combater o medo da barata. Tá? Eu não estou tentando fazer vocês confirmarem que realmente tem que ter medo. Não, eu estou usando a barata como exemplo, porque vocês viram que é um assunto bem polêmico. Mas o medo é polêmico. Por quê? Quem tem medo quer justificar o medo. E a gente está propondo o contrário. Não é pavor. É pavor. É pavor. Gente, vejam isso. Racionalizar é complicado. Porque assim que a gente começa a racionalizar uma ideia, uma que estava contrária, a tendência é a gente recusar o processo e continuar alimentando a mesma crença que a gente tinha antes, mesmo que a gente tenha certeza que essa crença não é melhor. É aí que eu estou querendo chegar. Eu não estou defendendo a barata, não. Vem cá, tem aquele tubo assim de neocite, sei lá o quê, né? Está lá guardadinho lá. Apareceu, eu vou lá e... Pronto. Entendeu? Não estou defendendo, não. Eu estou tentando mostrar o seguinte: para a gente racionalizar e trabalhar o medo, nós temos que buscar pontos positivos para a nossa mentalização. Esse é o ponto. Buscar pontos positivos para a nossa mentalização, para não continuarmos alimentando o medo em qualquer aspecto, em qualquer situação. A gente pode falar do medo de elevador, por exemplo. Ah, eu tenho medo de andar de elevador. Tá. O que, então? Medo de andar de elevador. Por quê? Cada um vai dar uma resposta, não vai? Então, é preciso racionalizar essa resposta. Por que que eu tenho medo de andar de elevador? Por que que eu tenho medo de andar de avião? Por que que eu tenho medo de viajar de ônibus? Por que que eu tenho medo de viajar de carro? Por que que eu tenho medo de andar na rua? Não tem tudo isso? A gente tem que aprender a racionalizar isso. É aí que eu quero chegar. Então, essas perguntas, essas expressões, né? O que, por quê, para quê, quando, como e onde, precisam ser utilizados no nosso processo de racionalização. E isso inclui todos os estudos que nós formos fazer. Pegou um estudo? Vai desenvolver o seu estudo? Pega a parte do desenvolvimento, os nossos estudos, as nossas palestras, aproveitar para treinar para o curso que vai ter sábado. As nossas palestras têm introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo diálogo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. No desenvolvimento, é o momento que você vai expor a ideia. Como que você vai expor a ideia? Desenvolvendo essas 6 questões aí, respondendo. O que, por quê, para quê, quando, como e onde. Se você responder, não todas, não precisa ser todas, algumas dessas questões, você terá passado a ideia principal sobre o assunto que você queria passar. Essa é a ideia da racionalização. E, para estudar seriamente, ele fala isso, então. Então, o próprio
acontece o mesmo em nossas relações com os espíritos. Se desejamos aprender com eles, temos de seguir-lhes o curso. Mas, como entre nós, é necessário escolher os professores e trabalhar com assiduidade, com seriedade, estudando e questionando os assuntos, como Kardec sugeriu aqui no Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo, ele é o método para estudar o Evangelho de Jesus. Certo? O que nós estudamos aqui é o Evangelho de Jesus. A matéria estudada no Centro Espírita é o Evangelho. Qual o método de estudo dessa matéria? O método espírita. Como que é esse método? É o do questionamento, da seriedade, da continuidade do estudo, da assiduidade e da perseverança. Além disso, o questionamento, como foi feito na organização da doutrina. Pegou o Evangelho. Hoje eu estava vendo, o tempo está acabando, né? Hoje eu estava vendo a transfiguração. Falei sobre a transfiguração hoje no programa que eu gravo no rádio toda terça-feira. A transfiguração. Aí você pega a transfiguração e vai perguntar, né? O que é transfiguração? Se você não entender o que é transfiguração, você não consegue desenvolver o assunto. Como aconteceu? Por que da transfiguração? Para quê? Qual o objetivo daquilo? Para que Jesus fez aquilo? Para que apareceu lá Jesus transfigurado, Moisés e Elias materializados do lado dele? Para quê? Aí eu vou procurar a resposta dentro do assunto para cada uma dessas questões. No final, eu terei o assunto transfiguração do Evangelho com boas explicações racionalizadas. Esse é o objetivo. Como o tempo acabou, o nosso objetivo de hoje está cumprido em parte, pelo menos. Né? Semana que vem, tem mais? Tem, né? Hoje é 14, 7, 21. Então, na próxima semana, temos mais. Muito obrigado aqui aos nossos amigos online. Muito obrigado a vocês presentes. Jesus esteja com todos nós.